Olá, o tema do nosso trabalho é crâniosinostose para a disciplina de embriologia de BMF1. Nosso grupo é composto por Ana Luísa, Pedro Dornelles, Vitória Gabriele e William Souza. Olá, agora comentaremos brevemente sobre crâniosinostose, que seria uma condição anormal no qual acontece o fusionamento prematuro das estruturas cranianas. Tem a presença e a frequência de 1 a cada 2.100 a 2.500 nascidos e apresenta diversos tipos, como também diversas características, na quais serão apresentadas agora para vocês na forma de slide. Ok, primeiramente falaremos sobre a escafocefalia. A escafocefalia, como pode ser vista aqui no pontinho vermelho, na seta vermelha, seria a fusão prematura da sutura sagital. É comum em bebês prematuros. A cabeça do paciente fica alongada na região anteroposterior e encurtada na região bilateral. Pode apresentar uma saliência aqui na região frontal, como também o sulco sagital palpável. Ok? A plagiocefalia posterior seria relacionada à fusão prematura unilateral da sutura lambdoide. A criança pode apresentar uma saliência frontal e occipital na região contralateral ao lado afetado, como também a orelha e a mastoide pode ser deslocada um pouquinho para baixo. E se vista de cima, a cabeça tem esse formato aqui, ó, de trapézio. A plagiocefalia anterior está relacionada com a fusão prematura e unilateral da sutura coronal. Por conta da interrupção do crescimento, o lado afetado ele fica um pouquinho com a testa achatada e a bochecha plana. Já no lado oposto, a testa é empurrada aqui, ó, um pouquinho mais para frente, como também há uma mudança, um desvio no septo nasal para o lado não afetado. Falarei sobre a plagiocefalia posicional por último. Falarei agora um pouquinho sobre a braquicefalia. Já a braquicefalia seria a fusão bicoronal e deixa o crânio com aspecto um pouco mais curto, como vocês podem ver aqui. E a região da testa e occipital são achatadas, e a região frontal seria um pouco mais proeminente e alongada verticalmente. Como também há uma separação, há uma separação anormal das órbitas, no qual chamada tecnicamente de hipertelorismo. Depois falaremos sobre a trigonocefalia. A trigonocefalia tem essa característica bem específica, ó, que a gente pode ver uma forma triangular. Há uma fusão prematura da sutura metópica, e a parte de trás da cabeça fica um pouquinho mais larga, e a parte da testa fica mais estreita e pontiaguda. Se vista de cima, ela tem esse formato triangular e as órbitas são anormalmente mais próximas, chamadas de hipotelorismo. E por último, não está relacionado a uma fusão prematura, mas também a uma plagiocefalia posicional, e no qual também vale a pena ser comentada, que seria a plagiocefalia posicional. Ela é mais comum e é causada pela aplicação de uma pressão repetida em uma área específica do corpo, pode ser antes ou depois do seu nascimento. Uma das regiões fica deslocada anteriormente e a outra, consequentemente, posteriormente, dando essa forma de paralelogramo à cabeça do paciente. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as causas da crâniosinostose. O primeiro fator nós temos como causa os aspectos genéticos. A crâniosinostose pode ser causada por mutações genéticas que afetam o desenvolvimento das estruturas cranianas. Algumas formas da crâniosinostose são hereditárias, ou seja, são passadas de pais para filhos. As mutações genéticas que afetam a crâniosinostose incluem as alterações no gene FGFR1, FGFR2, 3 e TWIST1, MSX2 e entre outros genes. Bem, também temos o uso de algumas substâncias para o desenvolvimento da crâniosinostose. O primeiro é o tabaco. O tabaco, por ter mais de 7.000 substâncias químicas, boa parte delas atravessa a membrana placentária, o que contribui para o desenvolvimento de malformações. Entre tais malformações também está incluso a maior probabilidade de desenvolvimento da crâniosinostose. Também temos o citrato de clomífero,
que favorece a ovulação de mulheres em idades mais avançadas e, com isso, tem também maiores chances do feto desenvolver algumas malformações, como a craniosinostose. E, por fim, temos o uso de antidepressivos. O uso de antidepressivos afeta a regulação do ciclo celular por aumentar o potencial proliferativo, além de diminuir atividades de apoptose, levando a hiperplasia osteoblástica nas estruturas, ocasionando um fechamento prematuro da mesma. Também temos como influência a idade paterna, que o aumento de mutações de DNA acontece as aberrações cromossômicas no espermatozoide. Isso facilita para um tipo de desenvolvimento de craniosinostose, que é a coronal, mas não tem tanta relação assim com a craniosinostose do tipo sagital ou metóptica. Além disso, também temos influência na questão de ingestão de nutrientes. Mulheres que têm deficiência no uso de ácido fólico têm maiores chances de o feto desenvolverem diversas anomalias de caráter de malformação. E entre essas também é incluso a craniosinostose. E, por fim, nós temos as condições médicas subjacentes, o que quer dizer que a craniosinostose ela pode vir como característica de algumas síndromes, sendo essas síndromes a síndrome de Pfeiffer, a síndrome de Crouzon e a síndrome de Apert, que justamente acontece com a afetação do desenvolvimento das solturas cranianas, o que caracteriza a craniosinostose. Os fatores que propiciam o surgimento da craniosinostose podem ser de caráter ambiental ou genético. Analisando o mecanismo molecular dos fatores ambientais e congênitos, podemos observar como uma das causas a presença de teratógenos durante a gravidez. Teratógenos em si são substâncias que podem causar efeitos congênitos por meio de um efeito tóxico no embrião ou feto. Mais especificamente, nós temos aí o ácido retinóico, que é um derivado da vitamina A. Ele atua na ativação dos genes ROX, que são responsáveis pela padronização dos somitos, estando esses mais situados caudalmente. Assim, quando nós temos um excesso desse ácido, é provocado a hipoplasia do primeiro e do segundo arco faríngeo. Já a sua escassez leva à não formação do terceiro e do quarto arco faríngeo, devido à ausência desse ácido. Voltando agora para a craniosinostose, nós temos que tanto a deficiência quanto o excesso do ácido retinóico têm amplos efeitos sobre a organogênese e embriogênese dos vertebrados, sendo o resultado da exposição do ácido em períodos críticos no desenvolvimento esquelético fetal. Ainda não sabemos ao certo qual é o mecanismo de ação do ácido retinóico na craniosinostose, mas o que sabemos é que a mutação da proteína CYP26, que tem como função manter os níveis de ácido retinóico basais, através da transformação do mesmo em metabólicos biologicamente nativos, dão margem para o excesso do ácido se ligar aos seus receptores. Assim, vai regular o desenvolvimento de genes como o amylobox e outros heterodímeros, que induzem a transcrição e, por consequente, a alteração nos níveis do ácido retinóico, que levam a um teratógeno crânio-facial. Outro fator são os hormônios tireoidianos, que são secretados durante o desenvolvimento fetal, durante a 18ª e 20ª semana de gestação. Seu mecanismo de ação molecular se baseia na capacidade de atravessar a barreira placentária dos hormônios tireoidianos, que são capazes de alterar vários genes do feto, estando entre eles os genes que controlam a osteogênese da calota craniana, como o FGF, IGF e o TGF-beta. Possuindo tais alterações, gera a capacidade de levar a uma hiperexpressão do gene, causando uma proliferação celular excessiva nas estruturas cranianas, levando à craniosinostose. Além disso, nós temos que a craniosinostose pode estar relacionada com um distúrbio metabólico, como a ausência de fosfato, que correlacionado ao gene PEX defeituoso pode desencadear distúrbio na mineralização óssea através da interação com o FGF2 e 3, além do gene F. Isso conduz à desregularização do equilíbrio fosfato e causa a inibição da mineralização óssea, respectivamente, tornando a criança altamente suscetível à craniosinostose. Agora, voltado para o tabagismo durante a gravidez, que é como essa imagem presente em destaque, esse fato pode ser explicado porque o cigarro contém mais de 7.000 produtos químicos que têm a capacidade de atravessar a barreira placentária e atuar diretamente de forma prejudicial ao feto. O problema mais comum apresentado pelo feto eram defeitos cardiovasculares, musculares, defeitos faciais, envolvendo face, olhos e ouvidos, e até mesmo a craniosinostose. O mecanismo que levam a estas malformações ainda não são precisamente compreendidos, mas acredita-se que a nicotina causa redução do fluxo sanguíneo placentário devido à sua ação vasoconstritora, e o monóxido de carbono acarreta em uma menor disponibilidade de oxigênio, e aos tecidos fetais, que pode se ligar à hemoglobina. Claro que há também outras substâncias que atuam perturbando a neoformação vascular e a função endotelial no materno, bem como as circulações fetais.
Bem, para concluir, vamos falar sobre os mecanismos genéticos das craniosinostoses. Podemos dividir a atuação dos genes relacionados a essa doença em dois grandes grupos. O grupo das mutações pontuais em genes específicos e o grupo das mutações em genes que regulam a transcrição genética. Quando se trata de mutações pontuais em genes específicos, é válido ressaltar principalmente os genes da família FGFRS, com destaque para os genes FGFR2 e FGFR3. O gene FGFR2, quando mutado, é a causa mais comum de craniosinostose. Ele é o gene que codifica a proteína receptora do fator de crescimento dos fibroblastos. E essa mutação afeta justamente a proteína receptora, gerando uma fusão prematura das estruturas coronais e sagitais. Já o gene FGFR3 resulta na craniosinostose coronal ou metópica. Essas alterações geram síndromes, nas quais as mais comuns são as síndromes de Cruzon, a síndrome de Apert e a síndrome de Pfeiffer. Mas também há outras síndromes mais raras, como a síndrome de Jackson-Hayes e a síndrome de Beare-Stevenson. Outro gene também muito relevante é o gene TWIST1. Ele atua na formação e na diferenciação dos osteoblastos, que são células que vão formar os ossos do crânio. Essa mutação também pode resultar em craniosinostose coronal ou sagital. Exemplo disso é a síndrome de Settre-Scheuerze. Já o outro grande grupo é o grupo de mutações que regulam a transcrição gênica, tendo como principal representante o gene MSX2, em que há uma mutação do tipo substituição de aminoácido em um gene do tipo homeobox, resultando na craniosinostose do tipo Boston. Portanto, pode-se perceber, por meio dessa tabela, que diversos genes atuam na expressão das craniosinostoses. E esses genes podem atuar de forma conjunta ou de forma separada, ficando assim evidente que a identificação e o diagnóstico dessas anomalias está intimamente relacionada com a questão genética.